E conta um pouquinho como que você entrou nessa modalidade, quando você começou. Ó, Faz pouco tempo, provavelmente. inicialmente eu era das artes marciais, Ah, né? é? Você sempre foi de São Paulo? Da onde você era? Eu nasci em Diadema, Em Diadema. Em Diadema. Então é Isso. mais ou menos aqui. perto da região ali do ABC, né? E iniciei nas artes marciais na infância, né? Dos 7 até os 10 anos, mais ou menos. Aí depois fui pro karatê. Eu comecei no judô, nessa época, né? De infância. Isso ajudou bastante na minha parte de disciplina, né? E respeito, né, com o adversário. Isso é muito importante. Isso aprendi nas artes marciais. Depois, parti da adolescência para a fase adulta, eu fui pro karatê. O karatê de contato, o Kyokushin. Kyokushin. Aliás, tem um grande amigo meu que acabou de abrir o Dojo BR, né? Dojo BR. Dojo BR. E que é do estilo Kyokushinkai. Legal. Chegou a competir no Kyokushin? Eu competi no judô, né? Competi no judô, campeonato paulista, perdi a primeira luta. Aí fui pro karatê, eu competi também no paulista, ganhei a primeira luta, aí na segunda luta, porque não era por divisão de faixas, né? Eu era faixa branca na época e competi com 2 atletas da faixa marrom. Caramba. Eu venci o primeiro marrom, né? Aí é treta, né? Fica um pouco complicado, né? Fica difícil. Mas eu consegui vencer a primeira luta por eu ser mais ativo na luta, né? Atacar mais. E deu empate 2 vezes, né? Aí você repetiu o tempo de 3 minutos 2 vezes. Aí fomos para pesagem. Como que é essa luta? Como que era a pontuação? Como é que era a luta no karatê lá? O objetivo desse estilo, né, de karatê, o objetivo é nocaute. Tá. Então, Mas tipo, você acertava um soco, contava um ponto, parava a luta, começava de novo? era Ou assim, não? você sendo ativo, você tem mais pontuação, né? Você vai como fala, pontuando mais e o cara que está na defensiva, né? Sim. Obviamente, né? Vai ter menos pontos. Mas o objetivo é derrubar o atleta. Tá. E a característica porrada, do né? estilo... porrada. Característica do estilo é não usar nenhuma proteção, nem na cabeça, nem na canela. Ah, tá bom, era uma dúvida também. Sem luva, sem nada. Tanto é que vários atletas saíam com dente quebrado, costela quebrada, mas Que legal, assim, já pegaram faixa branca mais ou menos iniciante lutando com faixa isso, marrom. faixa marrom e quase que perdi a luta, né? Porque tem um golpe que chama low kick, né? Sim. Você vai acertando a perna, vai dando a Vai perna. minando a perna do cara. Isso. E eu comecei a não conseguir chutar mais a pessoa, né? O adversário. De tanta porrada que você foi. Mas aí acabou a luta, deu tempo, aí eu venci por peso. Você tem que ser 10 quilos mais leve para poder vencer o oponente, né? Ah, tem esse critério de desempate aí Isso. no peso. Aí nesse critério Gente, então, eu ganhei a luta. diferença de peso, de faixa, de tudo, é Tudo o... junto. Era o UFC o vale o UFC tudo. do passado, vale tudo, é. Vale tudo. Sem chão, quase. Devia Os ser. únicos golpes que não eram permitidos era dedo no olho e soco no rosto. Só. O resto, Soco no rosto também não. soco no rosto não podia. E chute? Chute podia. No rosto também? Na Chute na cabeça. É que nem no Entendi taekwondo, isso. né? Não pode... Soco, porra, não, mas Não, chute, mas chute beleza. pode. Quantos Quantos Chute você legal. tinha? Você era novo, pelo que você falou, Tinha né? 20... Ah, já tinha 20. 20... Iniciei aos 16 aos 21 anos. E nessa época, você já cursou educação física ou você foi cursar... Foi depois. Depois? Foi depois, Nem musculação você fazia. Ou fazia? já? Musculação também não. Porque os professores na época, eles eram contra, Ah, porque tinha essa tirava a atividade mobilidade. marcial, Isso, exato. Tinha esse preconceito, né? Com Tinha. relação à musculação. Mas você já era fortinho? Ou Não, era bem magro. Bem Eu pesava magro. 58 quilos. Tá. Caraca. Eu já tinha essa minha altura de 1,67 m, pesava 58 quilos. Só que daí, tinha uma academia em frente, né, de musculação. Aí um dia eu resolvi visitar a academia. Foi aqui em Pinheiros, na rua Cardeal Arco Verde. E o meu Cross Training, sensei... Vila Madá. Castelo Vila Madá É na Cardeal. é a minha unidade, que é na Cardeal. Onde foi da Cardeal? Na Cardeal Arco Verde? Você tá com calor? Eu tô com calor. Eu não tô com blusa por baixo, não posso tirar Você essa tá com blusa. calor? Eu? Pra mim tá bom. É? bom? É. Então vamos deixar assim um pouco mais. E lá na Cardeal Arco Verde, eu não lembro essa altura, mas tá. era...
ali na região, Tá. perto do Shopping Eldorado. Ah, tá. Então era bem tá. pra, então Beleza, era pra mais baixo. Que muitos anos depois eu vinha trabalhar, né, na Bodytech Do Eldorado. aliás, na época, Fórmula Academia, né? Ah, primeiro era a Fórmula, Primeiro é verdade. era Fórmula, aí depois passou a ser Bodytech. Tá. A Bodytech veio comprando várias, né? Eu Isso. lembro. Aí, visitando a academia de musculação, quem que eu vejo lá? O sensei treinando. Eu falei assim, safado. Tá bom, mãe, você né? tudo bem, né? Eu não poderia, né? Os alunos não podem, mas ele... eu percebi que ele estava ficando mais fortinho, tudo, né? Eu falei assim, legal, então eu também vou partir para esse lado. Só que assim, primeiro eu parei de fazer o karatê, porque eu tentei conciliar as duas coisas e não consegui, né? Eu achei muito cansativo. Que eu poderia só fazer também na época a musculação antes, né? Antes do treino do karatê. chegava zoado pro treino, Aí né? não conseguia fazer um treino legal. E também, talvez esse lance de, eu ficava mais travado ou não, porque quando você vai fazer uma musculação voltada para melhorar a performance no karatê, por exemplo, Sim. o método de treino tem que ser outro, né? Você tem que pensar em uma abordagem diferente. Talvez na Trabalhar época... potência e o caralho. Não, e não é só isso, assim, tipo, ele vai treinar antes, talvez o professor deveria fazer um treino mais curto para ele, meia hora, voltado, específico. Provavelmente você chegava lá, o clássico era passar um treino de musculação isolado por articulação Isso. e depois você ia fazer. Então, Exato. não tem muita ligação com o esporte. Concorre um com o outro, né? Ele fazia um treino de bodybuilding para depois ir fazer o karatê, é o que talvez desse errado na época, né? Não tinha essa informação, né, nas academias antigamente. Né, o trabalho funcional, né? Para você melhorar o seu gesto esportivo. Isso Sim. aí não tinha, não existia. Então, praticamente eu que montava o meu treino, né? Ele era passado primeiro os exercícios básicos lá e eu montava os treinos em cima disso. Entendi. Aí eu ficava lá 1 hora treinando, depois ia pro karatê. E aí não tava dando muito certo. Aí não tava dando muito certo. Daí você pensou assim, Eu até que queria- os caras têm razão, né? Mas era por falta de instrução, né? E também porque eu não tinha, assim, nenhuma assim, informação com relação à alimentação. Tá. Alimentação, suplementação. E então eu comia muito mal, né? Treinava pra caramba, consequentemente eu não conseguia adquirir massa muscular. Entendi. Ficou estagnada. Fiquei estagnado. E aí, quando foi que você optou por parar o karatê e ficar na musculação? Porque assim, o karatê, conforme você vai evoluindo, né, dentro desse estilo, né, as lutas vão ficando mais violentas. Então, numa das lutas assim de treino, né, eu tomei um shibarai por baixo, eu fui chutar o cara em cima. Tem tomei um queda shibarai. também, então. Tem. Tomei shibarai embaixo e caí de pescoço no chão, né? Eita porra. Então, aí eu fiquei pensando, né, eu já era casado, já tinha filho. Falei, nossa, uma dessas aí eu posso ficar paraplégico, Sim. né? E ferrou. Aí ferrou minha vida, né? Aí falei assim, vou optar por um negócio mais pacífico, né? Mais tranquilinho, que era a musculação. Aí continuei a musculação. Ô, Norton, agora fiquei com duas coisas aqui na cabeça. Você falou que você era casado. Sim. Então você casou cedo, né? Porque você tinha 20 e pouquinhos Isso. anos. Bom, pra você ter uma ideia, quando eu me casei, eu precisei de autorização dos pais. Eita. Porque eu não tinha 21 anos completos. Tá. Eu tinha 20 anos e a minha ex-mulher, né, ela engravidou. E ela não queria juntar, né? Tá. Se não fosse casado. Se não fosse casar. Eu falei assim, vou casar então. Foi, casou. Não me arrependo, né? Eu acho que foi uma escolha certa na época, porque nós pensamos em abortar a criança e quando chegamos no hospital já tinha marcado tudo com o médico. Aí lá no hospital, esperando o médico, um olhou pra cara do outro e falou assim, não é isso tá errado. Aí chegamos, voltamos para trás. Legal. Aí fomos embora e hoje eu, assim, dou graças a Deus, porque eu tenho um filho hoje que com 36 anos de idade, né, tá aí na sua fase adulta, né, assim, uma pessoa super, super legal. Ele faz algum esporte? Ele também compete? Ele gosta de jogar futebol os finais de semana. Atleta de fim de semana. Não tem nada a ver comigo, né, assim, tentou fazer musculação por um tempo, mas assim, sempre aquele aluno, né, que começa e para, Sim.
Mas o negócio dele mesmo é futebol e jogar game, videogame. Ah, bom, então ele tá no certo, porque agora tá Todo o mundo mundo gamer tá mais avançado Tá em do alta, que... exato. Tá em alta, é. E você trabalhava do que nessa época? Putz, eu era funcionário numa empresa metalúrgica. Tá. Eu era, como fala, assistente da gerência industrial na época. Nessa época aí. Entendi. É que você falou, eu fiquei pensando já. Se já tava já tinha filho, dando como é que aula e tava, tal. se já tava Sim. dando aula ou não. Então, esse meu filho, depois que nasceu, ele foi, depois, quando ele estava com 5, 6 anos de idade, nós fomos para o Japão, ficamos morando no Japão por 4 anos, né? Olha, Ele estudou esses 4 primeiros anos no Japão. Ah, então você fala japonês, tudo certinho e tal. Não, eu falava assim o essencial, mas quem era o tradutor da gente era o meu filho. é que ele era mais novo, pega muito mais fácil Muito a língua, mais né? fácil. Muito Não mais. tinha Qual é o seu sotaque sobrenome nenhum. japonês? Porque eu vi no seu Instagram Norton James É Murayama. 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 E sua família era de lá? Foi por isso que você foi pra lá? Meus pais nascidos no Brasil. Eu sou Sansei, né? Seria a terceira geração. Tá. Meus avós eram do Japão. Vieram do Japão pro Brasil, né? Na época da Segunda Guerra. Mas por que você foi pro Japão? Por causa do trabalho. Ah, Naquela época tinha os decassegues, né? Que faziam trabalho manual, né? Serviço assim que a maioria dos japoneses já não estavam querendo fazer mais. Aí eles pegavam a mão de obra do Brasil para levar para lá. Como foi morar no Japão? Eu sempre quis conhecer lá. é um lugar que eu tenho vontade de ir. É um lugar assim, que eu moraria tranquilamente assim, o resto da minha vida. Jura? Você morou onde? Eu morei em Saitama. Não que eu conheça, né? Tóquio é o único lugar que eu conheço, mas... Não, Saitama eu sei que tem alguma Isso. super arena lá, que eu só escuto de falar UFC? isso. Não sei se é... Acho que era do Pride. Ah, O tá. Pride tinha uma arena gigante em Saitama, se eu não me Saitama. engano. Na época eu não acompanhava também, né? Mas assim, Saitama e Omiya. Omiya era mais próximo de Tóquio, né? Eu trabalhei em 2 fábricas, né? Uma que era de fábrica de rodas, fazia rodas de aro 14 até rodas de avião. Caramba. Então era super pesado. Aí o Você meu irmão, eu fui começou com o a irmão. fazer musculação com umas rodas. Virar pneu. Então, Era costeiro nessa época. Eu já tinha iniciado, né, na musculação, né? Eu já tinha. Lá você conseguiu continuar treinando? Eu fiquei parado por quase um ano. Fiquei parado quase um ano, mas eu sempre subia lá no alojamento, né? Onde tinha uns canos pendurados, fazia barra, fazia flexão. Dava um jeitinho de treinar. Sempre dava fazer uma atividadezinha para não ficar enferrujado, né? Mas aí depois de quase um ano eu consegui encontrar um ginásio público que te dava acesso por um valor assim simbólico para você treinar 4 horas por dia. Tinha o que lá? E era legal, é? Tinha de tudo. Tinha aulas de dança, tinha aulas de ginástica olímpica. Puta, era tipo um clube, assim. Era um tinha clube, tinha musculação também? E tinha musculação. E tinha o pessoal do básico também, né? Que logo mais vocês vão ter um representante aqui, né? É, isso Vocês aí, falaram? assim espero, é. Ô, Norton, por que você falou, eu moraria lá tranquilamente? O que o Japão tem que você achou especial, de diferente? Então, por eu estar já nessa fase meio sexagenária, já 58 anos, né? Os japoneses, assim, eles respeitam muito a pessoa mais velha. Eles valorizam bastante, assim, como cara de experiência. E a educação, né? É uma educação, assim, que ímpar, né? Segurança Assim, também? Você acha que lá é Segurança muito seguro? também. Muito seguro. Quando eu penso no Japão, eu penso, acho que nessas duas coisas, assim, população respeitosa, tal, assim, e penso num lugar mais seguro. Não sei se é real ou não, ou se são os filmes que me mostraram Não, isso, sabe? São bem... E dá pra muito- viver bem? Por exemplo, o trabalho que você tinha como metalúrgico, você tinha uma vida legal pra morar legal, pra ter poder viajar nas férias, poder... A gente morava em alojamento, né? Que é a empresa, da galera da empresa. Galera da empresa que dava o local. Na fábrica de rodas era um alojamento assim que ficava todos os brasileiros. Depois, quando eu mudei, que fui mais para próximo de Tóquio, então a gente passou a morar em apartamentos, né? Aí com mais espaço, tudo. E me dei bem lá, assim, justamente porque assim, eles gostam de quem trabalha, né? E os caras que fazem o serviço bem feito.
Aí, para adquirir a confiança do japonês, demora. Então, eles são muito desconfiados, principalmente do oriental vindo, né? Dos descendentes vindos lá do Brasil, né? Porque, assim, eles chamavam esses descendentes de, como fala? Gaidin? Eu tenho Gaidin na cabeça do Velozes e Furiosos. Eram filhos daqueles que fugiram da guerra, entendeu? Então eles tinham meio que preconceito. Mas como chamava? Não é Gaidin. É Gaidin. Gaidin seria estrangeiro. Gaidin é estrangeiro. Olha só. Tô sabendo já japonês. Porra, Gaidin. Legal. E aí você voltou do Japão, como foi? Então eu consegui, né? Porque lá a gente comprava dólar, né? Deu pra juntar um dinheirinho? Deu pra juntar o dinheirinho, consegui comprar minha casa aqui no Brasil. Inicialmente fui morar no interior de São Paulo, em Bauru, né? Onde estava a maior parte da minha família na época. Só que daí veio o plano Collor, passou a poupança de todo mundo. A poupança de todo mundo, aí ferrou. Aí comecei a trabalhar novamente. Foi aí que veio a minha ingressão na área, né? Aí você fez facul? Ou você foi provisionado? Fui provisionado. Foi provisionado? Fui provisionado, porque eu comecei a trabalhar na área, fui regulamentado, né? Porque eu já tinha mais de 3 anos, né? Antes da regulamentação, que foi em 98, e antes de 95 eu já estava trabalhando na área. Então é isso, você estava nessa... Você nunca parou de treinar, você foi pegando experiência, você já estava dando umas aulinhas e tal lá fora? Não, só para entender. Não. Só adquirindo experiência mesmo. Ah, tá. Né? Mesmo porque meu turno era noturno. Então eu tinha que sair do turno e treinar, ir para o apartamento e dormir. Era fazer puxado. uma refeição e dormir. Né? Era bem puxado. Quando eu fui para lá, eu estava com 72 quilos já. Deve ter perdido peso, né? Aí voltei para os 60 quilos. Eita. Aí permaneci com esse peso até o retorno do Brasil. Conta aí o retorno. A gente quer chegar no... E aí, como é que esse Norton que você está contando virou o Norton professor de educação física, o Norton fisiculturista? Como é que foi? Então, eu conheci a Spartaco Academia, né, que foi onde eu comecei, e os seus fundadores, né, que é o casal Elizabeth e o Eugênio Koprovski, né? Não, o Eugênio é bem conhecido, né? Isso. E eu dei sorte justamente de estar, né? No início da carreira, na academia, onde eles eram diretores, né? E eles me deram muito apoio, né? Eles viram a minha evolução depois de 2 anos de treino, começaram a me incentivar, né? A começar a posar, a fazer as poses compulsórias, né? Da competição. E eles viram que eu estava progredindo e que acharam legal. Deve ter te ajudado bastante. Apesar de não ser o karatê de kata. Mas tem o kata também, né? Você fez kata também um pouco? Tem. Porque aí ajuda bastante em você fazer as poses do fisiculturismo. O kata devia ter ajudado bastante, né? Porque tem vários katas, né? O de faixa branca, o de faixa azul e assim por diante. Então você tem que fazer, por exemplo, na branca você faz um kata, na azul você faz 2 katas e assim por diante. E aí, onde é que eu parei? Você foi na academia do Eugênio, ele te ajudou muito. Eles começaram a te incentivar. Começaram a te incentivar 2 anos depois. E aí, quando veio a primeira competição? Aí eu comecei a aprender a me alimentar melhor, né? Por informação, né? Do casal, né? E aí comecei a ganhar mais massa muscular consequentemente, né? Aí depois, por incentivo dos atletas, aí dos amigos, né, de treino, tudo, aí resolvi competir depois de 7 anos de treino, né? Aí resolvi competir pela primeira vez. Até essa época, mais ou menos, você, pelo que eu entendi, você falou que você comia meio solto, né? Não tinha orientação nutricional nenhuma, não sabia muita coisa sobre nutrição, né? Inclusive fui competir, por exemplo, nessa competição que eu ganhei a primeira luta, por exemplo. Karatê. Eu fui competir sem comer nada. Eu não sabia da importância da alimentação. Acabou a primeira luta, já devia estar passando mal. Já estava hipoglicêmico. Eu, quando comecei a treinar, eu não comia nada também, só treinava. Não pensava em comer. Aí comecei a ficar hipoglicêmico, aí o sensei falou assim, você comeu? Eu falei assim, não comi nada. Eu falei, pegou um bentô, né?
Bentô seria uma marmita japonesa assim. Falei assim, ó, vai comer, você precisa comer. Só que aí não teve jeito. Na segunda luta eu peguei um cara muito mais pesado e muito mais forte. Aí não era nem Daí não era tinha a jeito. comida, né? Não haja comida, né? Mas você acha, então, que começou a mudar de você ser uma pessoa que treinava para um atleta foi a sua alimentação? Sim, isso aí acho que foi o principal motivo, né, assim, da minha ascensão dentro da carreira. Aí a gente eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, sobre os macronutrientes, né, quais as quantidades necessárias, por exemplo, aquela coisa, né, 60 carboidrato, 40% proteína. A gente se baseava mais nos macros, nos micronutrientes, depois de mais experiência a gente começou a dar mais importância. Aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu já estava a minha primeira competição foi aos 31 anos de idade, né? Ah, tá. O que é bom, Depois de né? Eu 7 acho que anos. pensando em maturidade física, muscular, já Sim. faz uma diferença. Você treinava 7 anos, porque você falou. Isso. E já tinha, né, o lastro esportivo, né? Judô, karatê, que também... E qual foi essa primeira competição? Você entrou no Men's Physique, que a galera entra normalmente nesse? Não, nem devia ter. Não tinha, Não tinha na época. Era no bodybuilder, na categoria meio-média, que foi criada no ano de estreia, que são atletas de 70 a 75 quilos. Chama categoria meio-média. Aí eu entrei nessa categoria pesando 72 quilos e 400. Nossa, bem levinho também. Bem leve, Quanto você está pesando hoje? Hoje eu estou pesando 84 quilos. E você compete com quanto? Eu competi o brasileiro, né, desse ano com 84 quilos. Com 84 mesmo. É, É que também faz pouco tempo, né? faz pouco tempo. Faz 3 semanas a gente estava falando. E assim, o rebote que eu tenho pós-campeonato não é grande, né? Porque eu também não abuso, né? A gente come muito, muito e acaba ficando inchado, ganha até 5, 6 quilos, né? No final de semana. Muda muito, né? E eu já não, eu consigo manter. Aliás, eu continuo perdendo peso durante alguns dias ainda. Ah, é? Por causa do organismo ainda tá acelerado, né? Mesmo tuchando carbo, você ainda vai perdendo peso, né? Ah, eu acho que fica, né, numa... Bebendo líquido, tudo, né? A fornalha fica acelerada, né? Fica. Talvez... Ô Norton, mas voltando naquela parte. Como que você saiu no seu primeiro campeonato? Então, foi o campeonato de estreantes, né? Foi lá no Ibirapuera. Eu morava em Bauru, né? Eu fiz a viagem toda, né? De carro. Então, fui competir. Aí, na competição, fui muito bem, né? Lá, na época tinha provas prévias e provas finais. Nas prévias, eu já sabia que tinha ganhado a categoria. Caramba! Olha. Aí fui pra final confiante, né? Feliz da vida, né? Falei assim, primeira competição, já saí com vitória. Aí foi um campeonato demorado, cansativo, né? Eu tive que dormir ali na grama, no Ibirapuera. Mas na época era sossegado, né? Porque era mais tranquilo, né? Não tinha tanta gente. E aí me sagrei campeão. E depois de uns meses já competi no campeonato de novos. Que seria um campeonato que eles criaram por causa dos níveis do estreante e do paulista, o paulistão que eles chamam, Pra né? ter um intermediário aí. Intermediário para poder selecionar bem Cara, melhor então os você estreou atletas. ganhando o campeonato? Isso. Caraca, mano. Bravo! Ah, Aí fui para esse campeonato de novos, aí fui campeão, né, do campeonato de novos na categoria e fui campeão overall também. Nossa, e você foi campeão com 74 quilos, você falou? 70? Isso, é. E quando eu fui pro novos, meu peso subiu um pouquinho. Eu pesei 72,400, no novos eu já estava com 75. Mas aí eu já entrei na categoria média, que seria atleta até 80 quilos. Aí ganhei o novos, aí fui pro Paulista. Não, Paulista não. Teve a Copa Sul-Sudeste, que são os estados das regiões Sul e Sudeste. Aí fui lá e também ganhei a categoria também. Na categoria média já. Seria uma categoria acima. Já chegou ganhando tudo. Já ganhei então. esses 3. Aí fui pro Paulistão. Aí no Paulistão tem uma história assim... engraçada hoje, né? Porque na época foi meio triste. Pelo jeito, não é tão engraçado. Que um amigo, né, entre aspas, sugeriu que eu tomasse diurético. Eu já estava muito seco já. Eu falei assim, nossa, Norton, se você tomar diurético, você vai ficar fibrando. Vai fibrar tudo. Aí só que... Tomou, passou mal, né? Provavelmente.
de cãibra. De cãibra. Nossa. Na noite anterior à competição, eu travei no banheiro. Tive que pedir ajuda para a esposa me levar água, fazer uma massagem muscular para ver se soltava, mas não soltava. Boa dica do seu colega. Meu né? amigo, É. Meu amigo. Amigão. Eu não sei se ele está assistindo agora. É? Mas na competição também, né? Na hora dos confrontos, né? Que é chamado toda a categoria. Aí chama os atletas que eles acham os melhores e põe para confrontar. Aí nas poses, eu não conseguia fazer as poses obrigatórias. Eu fazia a pose, só que eu não conseguia contrair, porque senão dava cãibra. Se contraía, travava, né? Aí... E mesmo assim ganhei, só falta ele falar. Eu quero né? saber isso. A consequência disso, como tinha provas prévias e finais, né? Nas finais, entre as notas das prévias e das finais, eu fiquei em terceiro lugar. Nesse primeiro ano de competição. Como você me passou mal no dia anterior, não dava para... Você tentou se hidratar um pouco mais ou você ficou segurando para manter o shape? O meu medo era justamente esse. Só que assim... Era tomar e dar aquela embaçada, dar o rebote e chegar embaçado lá em cima, né? Mas depois da prévia, o Eugênio chegou para mim e falou assim, ó, vai na farmácia, compra um litro de soro fisiológico e bebe. Tomei 1 litro de soro. Aí passou a câimbra. Também. E não deve ter mudado muito o seu shape, né? Não mudou, não. Não. Porque um litrinho para um corpo inteiro não vai, Sim, não vai mudar. Pra mim Acredito que não muda você. tanto, né? E esse negócio de cãibra é um negócio meio perigoso, né? Aliás, diurético no fisiculturismo é uma coisa que é um pouco perigosa, né? Eu fiquei sabendo que uma época tinha até... Eu não sei se é verdade, tá? Que tinha alguns exames antidoping para diurético, ou era proibido diurético, porque alguns atletas morriam, né? Morriam. Ou passavam mal, né? Em cima do palco. Que não é uma coisa assim muito agradável de se ver, né? Então eles querem Associar uma coisa que seja saúde, uma coisa né? saudável, né? Mas aconteceu essas coisas aí e as pessoas ficavam meio com medo, né? Do esporte, né? Mas é habitual tomar diurético? Olha, muitos atletas costumam tomar, sim. Mas eu aboli a partir desse ano. Ah, é? Falei assim, não, nunca mais tomo diurético na minha vida. Aí você usa outras estratégias. Sim. Você faz umas saunas, umas banheirinhas, não? Depois, com o tempo, eu fui percebendo que, assim, eu não preciso zerar o sódio, né? Que nem eu fazia, né? Zerava o sódio, tomava água destilada na época, né? Só que daí você também perdia todos os outros minerais contráteis, né? Sim. Aí tinha câimbras constantes. Aí eu percebi que eu não precisava zerar o sódio. Então, não zerando o sódio, eu conseguia evitar as câimbras e o líquido também. Não zerava o líquido. E muitos atletas assim, ficam sem beber água e zero sódio, né? E zero carbo. Quanto tempo antes da prova em si? Na semana. Uma semana na semana antes. que antecede. E tem gente que combina o uso de diurético durante toda a semana. Gente, aí não sei como sobrevive, juro. Sofrimento, né?